Então, eu mostrei para vocês antes, né, como seria uma rede mais ou menos, e a minha rede é bem pequena, né, vocês sabem. Então, para uma rede verdadeira, digamos assim, como eu disse para vocês, nós teríamos infinitos pontos em todas as dimensões, certo? Mas imaginem que, como eu disse para vocês, cada ponto desse aqui de uma rede pode ter um átomo ou às vezes pode ter vários átomos, como é no caso das moléculas, né? Agora imaginem um sólido, né? Já que um sólido ele é formado por ou átomos ou moléculas, certo? Que vão estar dispostos numa rede tridimensional, que é infinita, basicamente, né? A gente poderia dizer que existem infinitos átomos dentro de um sólido. E aí, para eu estudar um sólido, né, eu preciso saber, por exemplo, ou eu preciso estudar individualmente cada um desses átomos, né, ou cada uma dessas moléculas? Não, graças a Deus, né? Então, como que a gente faz para analisar as propriedades de um sólido? A gente basicamente, né, pega de toda aquela minha estrutura lá cristalina, né, complexa e infinita, eu pego somente uma porção, que é uma porção mínima, né, que vai representar as características daquela estrutura global do meu sólido, né? Então, já foi analisado, né, que pegando somente essa estrutura mínima, ela reproduz, né, de forma bastante suficiente, digamos assim, as propriedades e o comportamento global do sólido. Essa estrutura mínima nós chamamos de célula unitária, tá? Então, sempre que eu falar de célula unitária para vocês, é como se fosse, né, esse arranjo mínimo, né, que vai se repetir, por exemplo, para longas distâncias dentro do meu sólido, tá? Então, é o arranjo principal ali de organização, é a minha célula unitária. Essa célula unitária, né, vocês vão observar que ela é representada por vários pontos, né, que esses pontos eles vão estar geralmente nas arestas de um determinado formato geométrico. Vão ter bolinhas representadas ali, né? Essas bolinhas, elas, no caso esferas, né, elas significam ou os átomos que estão formando essa estrutura cristalina, ou os íons, ou às vezes até mesmo as moléculas, né? Mas é mais difícil. Geralmente elas estão representando um átomo ou um íon, tá? Essa representação por esferas é chamado lá modelo da esfera rígida, que a gente viu lá em química, que é aquele modelo mais simples de todos de representação do átomo, né? Que é como uma esfera rígida, que é o modelo de Dalton. Por que a gente representa assim o átomo aqui em ciência dos materiais? Porque geralmente para nós, né, toda aquela questão, né, de ter uma nuvem eletrônica, de, por exemplo, a eletrosfera não ter um limite específico e tal, né, isso para nós não importa. Basicamente o que importa é o tamanho relativo, digamos assim, dos meus átomos. Então, aproximadamente quais seriam os raios dos átomos ou os raios iônicos, no caso dos íons. Então, é isso que importa mais para nós aqui. Justamente porque a partir disso a gente vai saber se a célula vai ser um pouco mais compacta ou vai ser mais expandida, qual é o tamanho dos interstícios, né, para eu saber que tipo de átomo que cabe dentro daquela célula, ou seja, né, com que outros elementos, aquele determinado elemento básico ali da minha estrutura cristalina pode se dissolver, digamos assim, quando ele é um sólido, né? Então, para nós, basicamente, o que interessa mais é realmente o tamanho do meu átomo e não, né, todas aquelas particularidades lá, né, do comportamento ondulatório e tudo mais. Então, eu não preciso representar nada daquilo, nem camada eletrônica, nem nada, tá? É claro que para alguns casos eu vou precisar saber, né, pelo menos assim, qual é a valência de um determinado íon, né, para saber com quantos átomos ele estaria ali associado, né, enfim. Mas, de modo geral, a gente vai trabalhar mais nessa disciplina com metais, né.
Então a gente não vai ter tanto esse problema, justamente porque, como vocês viram, as estruturas das cerâmicas já têm uma complexidade bem grande, apesar do número de elementos químicos não ser tão diverso assim, né? Então, todas aquelas estruturas mais complexas, como aquela que eu mostrei no vídeo anterior, que é do, até nem falei o nome para vocês, né? Que é o espinélio, que é aquele da magnésio alumina. São coisas que a gente não vai ver aqui, vocês não precisam se preocupar, a gente vai ver as coisas mais básicas, né, para vocês entenderem a lógica geral da coisa. Ali vocês têm também algumas formas de nós representarmos uma célula unitária, né, então, de modo geral, nós temos 3 formas principais que são utilizadas. Nesse caso ali, o exemplo de vocês, todas as representações é de uma CCC, cúbica de corpo centrado. Quais são essas possibilidades? Uma delas, né, seria representar, por exemplo, toda a estrutura cristalina, a rede inteira, digamos assim, tá, de repetição. Então, vejam que nessa rede aqui, essa aqui é uma CFC, tá? A gente tem aquela questão dos padrões de camadas, então aqui a gente tem o padrão de organização da primeira camada. Vocês lembram que eu falei para vocês, né, que no retículo cristalino a gente pode variar, né, as camadas, a organização das camadas. Então ali tem a primeira, aqui é a segunda e a terceira volta no padrão inicial. Então como que a gente faz essa CFC? Que não é essa que tá ali, é uma outra, tá? Porque eu não tenho daquela ali. Primeira camada, tá? Coloco essa aqui em cima, só que ela acaba se encaixando, né, ela acaba se encaixando nessas regiões aqui mais de vale, digamos assim, né? E aí, depois de cima, ela vem exatamente em cima, né? Paralela, digamos assim, à minha primeira, tá? Então, o que a gente observa nessa estrutura aqui, tá? Eu posso retirar, aqui de frente a gente consegue visualizar bem, né? Consigo retirar essa célula unitária aqui, CFC, daqui, né? Essa forma geométrica. Ela é basicamente um cubo, tá? Que tá representado aqui pelos vermelhinhos e, ó, aqui também tá cúbica em cima, né? É difícil, porque pra mim é o contrário aqui, né? Ela também tá um cubo aqui, certo? Então ela é cúbica de face, porque em cada face do cubo, opa, aqui, aqui, aqui e embaixo, né? Tem um átomozinho. Cúbica de face centrada. Posso representar ela assim. Posso representar ela como tem ali, né? Uma representação desse tipo, que é a que mais a gente utiliza, tá? Que é realmente, né, considerando somente a porção dos átomos que compõem, que correspondem a cada célula unitária. Depois eu vou comentar isso com vocês, né? Na verdade, não é todo o átomo que está dentro da célula unitária, é só uma parte dele, geralmente. Então, tem essa representação aqui, que geralmente a gente faz, tá? Que aí eu considero essas frações do átomo, tá? Que tá correspondendo àquela célula. Ou um tipo de representação que eu represento assim, né? As bolinhas, digamos, dos átomos ali, né? Nos vértices da minha célula, tá? Só que quando a gente representa assim, tem que ter um certo cuidado, né? Porque, na verdade, esse espaçamento aqui, ó, tá? Ele não existe, né? Na verdade, os átomos, eles têm que estar unidos de alguma forma, tá? Então, se vocês observarem nessa representação aqui, tudo bem que os vermelhinhos não estão conectados, né? Tem um espaço entre esses vermelhos que estão no vértice. Mas, de alguma forma, eles estão conectados entre si, né? A partir desse aqui que está na face. Né? Então, a gente não tem como ter um espaço em branco onde não tem ninguém ali, tá? Ter o vazio. Porque senão, não, né? Você não tem uma ligação química ali, tá? Então, só tem que cuidar com essa representação, porque parece, assim, que eles estão distantes, né? Eles estão descolados. E, na verdade, não é assim. Às vezes essa aqui, ela facilita um pouco para a gente identificar o formato, né? E alguns cálculos que a gente vai fazer, né, dependem justamente da nossa análise
mais real possível, né? Ou seja, desse formato aqui, né? Considerando, nesse caso, né, que os átomos aqui eles estão conectados de fato entre si. Essa representação é a mesma dessa aqui, tá? Mas vejam a diferença, né? Nessa aqui a gente observa realmente os átomos conectados entre si, que é o que realmente acontece. Nessa aqui ela ajuda a gente em algumas análises, né? Mas não seria o ideal a gente usar uma representação assim com eles tão afastados, tá?